Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Me diz uma coisa, você já sonhou alguma vez com aquele dia em que diariamente você receberia aquela graninha sem fazer nada? Bater as metas da sua vida e ainda ter uma economia boa com aquele dinheiro pingando na sua conta. Mas e se eu te falar que isso é possível e que dá para ganhar R$ 200 todo dia? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo com fundamentos para que você faça isso. Mas antes, clica no gostei, manda para os amigos, manda para a família, manda para quem precisa ganhar R$ 200 ao dia. Se inscreve aqui no canal se por um acaso você ainda não se inscreveu. Se senta bem confortável, aperta os cintos e vem comigo! Agora vem a parte lógica, não existe dinheiro sem trabalho. Então, se a ideia é ter R$ 200 ao dia sem fazer nada, você pode até ficar sem trabalhar, mas o seu dinheiro precisa trabalhar para você. E qual a melhor forma de fazer isso? Através dos investimentos. Porque é através dos investimentos e dos juros compostos que o seu dinheiro pode trabalhar para você. Porém, nem tudo é tão simples quanto as pessoas fazem parecer. E eu te falo isso por alguns motivos. Como, por exemplo, hoje não existe investimento que seja ao mesmo tempo prático e que renda diariamente. Mas calma, existem, claro, alguns investimentos que rendem diariamente, como por exemplo alguns fundos, em especial os fundos DI, ou mesmo os CDBs de liquidez diária. Mas o problema é que a logística disso é bem fraca, porque para que você possa transformar isso em renda, você vai ter que todo dia abrir o investimento na sua corretora, resgatar e ir pagando o imposto de renda a cada resgate. E para quem tem bom senso, você já vê que isso aí não é prático. Mas para nossa sorte, existe uma forma bem mais simples de fazer isso, que ainda não é exatamente aquele cenário perfeito, mas é bem próximo dele: os fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários geram proventos todos os meses e esses proventos são isentos do imposto de renda. Isso, claro, se você não investir como empresa, ou seja, CNPJ, se você tiver menos de 10% do fundo e alguns outros fatores que não vêm ao caso agora. Mas, via de regra, você vai receber sim mensalmente e sem pagar imposto de renda. Tá, mas aí nós temos um pequeno problema. Eles são repassados mensalmente. Então quer dizer que para ter uma renda diária, você precisaria receber o provento e depois controlar esse valor recebido como se fosse um salário. Você iria receber num dia específico do mês, como por exemplo todo dia 15, e teria que fazer o dinheiro durar até o próximo mês de pagamento. E entrando no assunto fundos imobiliários versus ações que pagam dividendos, vale lembrar que poderíamos ainda considerar as ações que pagam dividendos, mas diferente dos fundos imobiliários, as ações podem ter um intervalo de pagamento ainda maior. Por exemplo, enquanto os fundos imobiliários te pagam mês a mês, os dividendos de uma ação podem ser repassados uma vez a cada ano, ou a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou seja, o processo de acumulação de capital poderia ser um pouco mais complicado. Então, com isso, já vimos que a melhor alternativa do mercado hoje para ter renda passiva é através dos fundos imobiliários. E agora, o próximo passo é o seguinte: quanto eu devo ter investido em fundos imobiliários para conseguir ganhar R$ 200 todo dia? Fica tranquilo que eu vou te mostrar isso com base em 2 fundos imobiliários de setores completamente diferentes, e que inclusive estão na minha carteira de investimentos pessoal. E um deles é o HGLG, que é um fundo imobiliário tijolo do setor de logística, e o outro, o IRDM, que é um fundo de papel que investe em recebíveis imobiliários. Então, sem mais, vamos para a conta. O HGLG11 geralmente te paga 78 centavos por cota, e uma cota do HGLG custava R$ 170,25 no dia 20 de maio de 2021. Considerando que um mês tenha 30 dias, precisaríamos de 7.693 cotas de HGLG para ter um rendimento de R$ 6.000 no mês, ou seja, R$ 200 por dia. Mas qual o valor total que eu precisaria investir nesse fundo? Bom,
7.693 cotas ao preço de R$ 170,25, dá um total de R$ 1.309.733. Então, você precisaria ter R$ 1.309.733 em cotas de HGLG para conseguir essa renda mensal, que te daria R$ 200 por dia. Já no caso do outro fundo que eu te falei, o IRDM, ele te paga em média R$ 1,16 por cota. E o valor de uma cota no fechamento do dia 20 de maio de 2021 foi de R$ 133,89. Considerando novamente que o mês tenha 30 dias, precisaríamos de 5.173 cotas de IRDM para ter um rendimento de R$ 6.000 no mês, ou R$ 200 por dia. E em relação ao valor total para conseguir isso, teríamos 5.173 cotas ao preço de R$ 133,89, totalizando R$ 692.612,97. Ou seja, você precisaria ter R$ 692.612,97 em cotas de IRDM para conseguir essa renda mensal, ou os R$ 200 por dia. Mas calma aí, Lucas, eu não entendi uma coisa. Por que para conseguir os R$ 6.000 ao mês, ou R$ 200 ao dia, eu precisaria investir em IRDM menos da metade do valor que eu precisaria investir em HGLG? Bom, o HGLG é um fundo tijolo do setor logístico. Ou seja, ele possui vários galpões que são alugados por grandes empresas como, por exemplo, as Lojas Americanas, do grupo B2W, a Volkswagen, a Gerdau, entre outros. E na minha humilde opinião, atualmente é o melhor fundo de logística do Brasil. Já o IRDM, ou seja, o Iridium, é um fundo de papel que atua na área de recebíveis imobiliários. Ou seja, ele financia, por exemplo, diversas construções em várias áreas do Brasil e cobra por esses valores financiados uma alta taxa de juros, que é vinculada por contrato a vários indexadores, como por exemplo o IGPM e o IPCA. E é dessa forma que ele consegue pagar mensalmente os proventos aos seus cotistas. E aqui também vale comentar que, na minha humilde opinião, esse atualmente é o melhor fundo de papel do Brasil, principalmente por conta da sua gestão afiadíssima. Mas a diferença entre o HGLG e o IRDM está relacionada a vários fatores. E um deles, por exemplo, é o risco inerente a cada setor, seja do logístico ou recebíveis imobiliários. Uma outra diferença é o tamanho do patrimônio líquido dos fundos. Seja, por exemplo, quanto valem somados cada galpão de logística, quanto, por exemplo, quanto valem somados cada contrato de financiamento de um fundo de recebíveis. Mas enfim, existe uma série de outras diferenças, mas que são assuntos para outros vídeos. Porque na prática, a ideia é que você diversifique os seus investimentos. Ou seja, não coloque o seu dinheiro em apenas um ativo, que é justamente aquela famosa história de colocar os ovos na mesma cesta. Porque vai que ela cai no chão e você fica com as mãos abanando. Meu velho, vem cá, esses valores totais são muito altos. Será que é mesmo possível chegar neles? Meu amigo, é possível sim, mas para chegar nesse patamar é um processo que leva planejamento e, claro, tempo. Por exemplo, você poderia colocar R$ 200 todos os meses no Tesouro Selic, supondo a taxa Selic nominal a 3,5% ao ano, para chegar no valor de R$ 1.309.733, que eu falei agora há pouco quando eu falei do HGLG. O problema nisso é que você demoraria mais ou menos 87 anos para chegar nele por meio do Tesouro Direto, supondo que se mantenha o cenário com a taxa Selic a 3,5% ao ano. E isso porque eu nem falei da inflação que tá comendo tudo e cá entre nós, a tendência é piorar, hein? E ainda, se você aumentar o investimento para R$ 500 todos os meses, você iria precisar de 63 anos para alcançar esse valor. Mas ainda assim é muito tempo. E cá entre nós não faz sentido algum. E por isso eu te falo que se você não tem muito dinheiro hoje, mas quer construir um patrimônio para viver de renda no futuro, você vai ter que procurar investimentos que possuam mais risco que o Tesouro Direto
para que também você possua uma rentabilidade maior por conta desse risco. E tem outra coisa, eu nunca vou te falar nada que eu mesmo não faça aqui. Eu sempre vou te falar exatamente o que eu faço na minha vida. E para mim, a melhor forma de construir o seu patrimônio é na Bolsa de Valores, ou seja, na renda variável. Então, se você quer criar o seu patrimônio por meio de investimentos e concorda comigo que a Bolsa de Valores é o melhor caminho, mas você não sabe por onde começar, eu recomendo que você dê uma olhada no meu vídeo Como Começar a Investir em Ações com Pouco Dinheiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, se você tem pouco dinheiro, o principal é que você entenda o seguinte: a melhor forma de crescer o seu patrimônio se você tem pouco dinheiro não é investindo, e nem assinando o relatório de casas de análise. Porque pode parecer óbvio, mas o seu foco deve ser em ganhar cada vez mais dinheiro, investindo para isso em conhecimento, por exemplo. Para que assim no futuro você possa, quem sabe, investir cada vez mais e atingir a sua liberdade. E saiba também que no começo, o impacto dos seus aportes mensais é muito mais alto do que os seus rendimentos. Mas com o tempo a gente vai vendo a bola de neve crescer e os juros compostos fazendo o papel deles. E para isso não tem segredo, ou você investe o seu tempo em aprendizado para ganhar mais dinheiro, ou você investe em bicos para complementar a renda. E inclusive você pode também fazer os dois. Mas é isso, meus amigos, sem milagres. Porque para ter R$200 por dia, você precisa primeiro investir o suficiente para isso. Mas se você não tem nenhum centavo no bolso hoje, a sua melhor fonte de renda não serão os investimentos. A melhor fonte é o seu trabalho. O que também não significa que você não deva investir. Porque afinal, ninguém começa com muito, não é mesmo? O seu trabalho, ou seja, a sua fonte de renda ativa, e os seus investimentos, a sua fonte de renda passiva, são bastante importantes. E vence o jogo da vida quem aprende a balancear os dois. Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado a entender melhor como funcionam os fundos imobiliários, viver de renda passiva e como fazer as contas para que você possa ganhar o valor que quiser. E se você gostou do vídeo, eu te peço que não esqueça de curtir, mandar para os amigos, mandar para a família, mandar para quem quer viver de renda. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, me segue lá no Instagram, o link está aqui embaixo. Muitíssimo obrigado pela sua audiência de sempre e valeu!